Você pode ter em casa uma dessas crianças índigo, talvez como seu filho, neto ou até um aluno. Elas são espíritos especiais, enviados à Terra para transformar o mundo, quebrando antigas estruturas e preparando o caminho para uma nova era de luz. Suas características únicas, como uma intuição poderosa, sensibilidade extrema e uma resistência natural a regras rígidas, as tornam incomuns e muitas vezes incompreendidas. A seguir, você vai acompanhar uma palestra do médium Divaldo Franco, onde ele explica em detalhes o propósito dessas crianças e como reconhecer sua missão espiritual. Mas antes de iniciarmos, conto com a sua gentileza para deixar o seu gostei e se inscreva no canal para seguir acompanhando conosco os mistérios do mundo invisível. Estudos astronômicos da mais relevante atualidade constataram que o Sistema Solar realiza um grande périplo em volta de Alcíone, estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades. A constelação das Pleiades, constituída de 7 estrelas, somente conhecidas neste momento 6, faz parte da constelação do Touro, que é constituída por centenas de astros. E Alcíone, segundo as observações astronômicas, é a estrela mais brilhante desse conjunto. Merece considerar que as Pleiades são tão belas em nosso céu e tão famosas que os chineses de há 4.000 anos antes de Cristo já conseguiram identificá-las, e posteriormente os gregos, através da poemática mitológica, procuraram interpretá-las como sendo a materialização de alguns deuses que foram fixados no imenso zimbório celeste. Astrônomos como Frederico Guilherme Bessel, como Otto Hess e outros como José Comas e Edmundo tiveram ocasião de constatar que o nosso sistema gravita em torno dessa estrela fulgurante, apesar de ser de terceira grandeza. Não é de estranhar, porque o nosso sistema é resultado de uma estrela de quinta grandeza, o nosso Sol. E a força de atração de Alcíone é de tal magnitude que todo o sistema solar gira em uma elipse grandiosa durante 26.000 anos, quando encerra o seu périplo. Esses mesmos estudiosos deram-se conta que em cada 12.000 anos o sistema solar adentra-se em uma faixa que circunda Alcíone. Essa faixa de fótons, que é de grande largura, dá a Alcíone uma beleza especial. Os fótons, que são as partículas mínimas da constituição da luz, produzem uma luminosidade sem calor e que propicia em torno de Alcíone uma psicosfera das mais excelentes. Constataram os citados astrônomos que a partir do ano de 1972 o sistema solar começou a penetrar nessa faixa de fótons, e que a partir de 1982 a Terra começou a entrar no mesmo campo. E isso acontece, como disse, em cada 12.000 anos, sendo que durante 2.000 anos
o sistema fica totalmente mergulhado nessa imensa faixa de fótons, recebendo uma luminosidade peculiar e abençoada. A última vez foi denominada a fase do leão. E os chineses já haviam diagnosticado que a próxima seria caracterizada por uma grande revolução, que as tradições da Índia de há 6.000 anos asseveravam tratar-se do grande período da luz, a era de Aquários. Esse introito para fazermos uma análise de que, à medida em que o sistema solar foi se adentrando na faixa de fótons de Alcione, houve uma migração de espíritos daquela estrela no rumo do planeta terrestre. E que a partir de 1982, quando a Terra começou a mergulhar e terminará de fazê-lo por volta de 1912, quando estará toda imersa nessa faixa de luminescência específica, os espíritos de alta estirpe que se encarregarão de dar à Terra a era do espírito imortal, a nova era, como escreveu Allan Kardec em A Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28. A mudança de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, a partir, portanto, de 2012, aliás. Essa proposta fascinante veio ensejar-nos o que aconteceu nos primórdios da nossa cultura, quando, do sistema do cocheiro e de Capela, 4 migrações de espíritos, entre os quais os arianos e os egípcios abandonaram aquele sistema para mergulharem na indumentária terrestre, favorecendo o nosso planeta em transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, no grande movimento que se instalou na Índia e a seguir no Egito, posteriormente na Pérsia, mais adiante na Caldeia, na Babilônia e ainda mais tarde na Judeia, formando as raças padrões da cultura terrestre ao largo dos tempos. Rabindranath Tagore, em uma obra poética e memorável denominada Sadhana, refere-se que quando os arianos chegaram às terras em que mais tarde seria erguida a Índia, encontraram florestas exuberantes. E graças a isso, a cultura da Índia fez-se de liberdade, de comunhão com a divindade. Porque os prados imensos e as monções temporais e temporárias que desabavam sobre as regiões proporcionavam a pesca fácil e abundante, a caça generosa e propiciadora de vida e, acima de tudo, o cultivo da terra, o apoio dos rebanhos e a liberdade dos espaços para ser feliz. Em Sadhana, que são 8 discursos pronunciados por Rabindranath Tagore, alguns dos quais na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, um insigne teólogo, poeta, musicista, artista e prêmio Nobel de Literatura, aborda a missão histórica daquele povo que veio de outra dimensão para perpetuar na consciência terrestre o cultivo de Deus, a certeza da imortalidade e a prática da não agressividade, a ahimsa, a não violência que seria pregada e vivida pelo inolvidável Mohandas Karamchand Gandhi.
fazendo uma análise histórica do Ocidente, esse mesmo Tagore elucida que a cultura ocidental nasceu na Grécia, nas cidades-estado, cidades amuralhadas, e é por isso mesmo belicosas. Atenas, amante da beleza, Esparta da guerra. As duas cidades sempre estiveram em litígio, embora Atenas amasse a filosofia, a arte, a tragédia, através da literatura estatuária. Esparta, belicosa, estava sempre em guerra para impor-se por toda a Hélade. E é que nós ocidentais somos herdeiros de um atavismo antropossócio-psicológico, fechado, egocêntrico, egotista, em que há uma predominância pelos nossos interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos. Mas entre os árias que mais tarde constituiriam a doutrina Brahmani, se examinarmos aqui a questão das classes hediondas, que também ele abominava, trouxeram uma conceituação de liberdade que esplenderia em todo o Oriente, através de Krishna, através de Siddhartha Gautama, o Buda, através de Sai Baba, mais recentemente, nem olvidando os inorvidáveis rishis, os homens santos, os nobres gurus, como Paramahansa, Yogananda e tantos outros. Então, esses espíritos que vieram de outra dimensão proporcionaram uma cultura de beleza, e agora, nesse período de tumulto, nós estamos recebendo imigrantes que vêm de Alcione, enquanto assevera o ínclito codificador do Espiritismo, os espíritos rebeldes que permanecem na Terra gerando dificuldades, criando embaraços ao progresso, obstinados no mal, terão que emigrar do planeta na direção de pousos nos quais irão contribuir com o intelecto, e ali no atrito com o sofrimento desenvolverão a emoção. O mesmo que aconteceu com aqueles que vieram de Capela, que apesar da inteligência luminífera, estavam de algum modo obstaculizando o progresso. E graças ao conceito bíblico de Lúcifer, que se tendo levantado contra Deus, foi expulso do paraíso. Essa expulsão, certamente temporária, permitiu que retornassem depois que se houveram modificado na estrutura do planeta, ainda em desenvolvimento do primarismo para a civilização. Então nós passamos a receber espíritos desenvolvidos intelectualmente, mas não necessariamente evoluídos do ponto de vista moral nesse momento. E a partir daquele 1972, psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, estudiosos do comportamento começaram a observar, sem saber, uma certa mudança na estrutura sociopedagógica da vida infantil. Começaram a dar-se conta que as crianças deste último período, digamos, desses 20 anos, 30, apresentavam síndromes estranhas, personalidades especiais, uma certa forma de rebeldia, temperamento estranho e não adaptado às exigências do habitat convencional. Depois de largos estudos, essas crianças foram classificadas como portadoras de transtorno do déficit da atenção, TDA, ou foram consideradas crianças transtorno do déficit de atenção, hiperativas. Esses dois grupos considerados patológicos, TDA,
e TDAH passaram a preocupar os psicólogos e os educadores, porque se tratam de crianças rebeldes, atrevidas, que nos fitam nos olhos e fazem exatamente o que lhes apraz. Estudos mais profundos tentaram estabelecer uma correlação de natureza elétrica no sistema nervoso, produzindo esses temperamentos hiperativos ou esses temperamentos reativos. Crianças que não se submetem, sob hipótese alguma, a quaisquer orientações, especialmente se impostas. A partir de 1982, o número delas cresceu assustadoramente. E a partir de 2000, chegam já à casa de alguns milhões de crianças supostamente portadoras de transtorno da personalidade e da atividade, da afetividade. O que fez que laboratórios tentassem sintetizar substâncias químicas que, atuando no sistema nervoso central e na rede de neurocomunicações, acalmassem-nas, tornando-as dóceis, capazes de reflexionar de maneira gentil e nobre. Surgiram então, entre os vários produtos, um deles que se tornou célebre, a Ritalina, denominada droga da obediência. A criança que é submetida a esse tratamento muda realmente de comportamento. Não se torna dócil, torna-se obediente. Não se torna afável, faz-se submissa. No entanto, porque o assunto cresceu demasiadamente, psicólogos mais atentos e interessados na vida profunda, pertencentes às doutrinas transpessoais, começaram a observar que essas crianças TDAH apresentavam uma aura, uma irradiação numa tonalidade muito especial, em um azul forte, na tonalidade índigo. Essa tonalidade advém de uma planta na Índia que passou a dar a cor dos blue jeans e de outros tecidos. E essas crianças passaram a ser chamadas também de crianças índigo, por causa da emanação de que eram portadoras às suas auras. Os estudos prosseguiram e psicólogos como a doutora Nancy N. Tupper, que sugeriu a palavra índigo para essas crianças especiais, entre aspas, abriu campo a que outros terapeutas e psicólogos do comportamento as estudassem mais detidamente. Foi quando outros investigadores tiveram ocasião de observar que são crianças irrequietas, mas não necessariamente portadoras de patologias. Existem as crianças TDA, as crianças TDAH, mas também existem crianças com aquelas características não patológicas, não doentes. Depois de estudarem detidamente, eles conseguiram fazer uma separação entre a conduta das crianças TDA e daquelas crianças índigos ou das crianças cuja aura muito alva passou a denotar como crianças cristais, que são diferentes das crianças índigo. São dóceis, nem sempre atendem às nossas imposições de adulto, mas elas permanecem em uma situação de meiguice, de afabilidade, embora façam o que lhes apraz, em uma forma de autossuficiência. Elas nos olham
como se estivessem conscientes de quem são. Apresentam uma forma de independência de conduta e têm algumas dificuldades na área das nossas imposições. Então, a partir desses estudos, um casal de psicólogos americanos resolveu aprofundar essas observações e estabeleceu que, na imensa patologia das crianças portadoras de transtorno de atenção e também de hiperatividade, havia crianças rebeldes, mas que não eram doentes, que necessitavam de uma nova orientação psicológica e uma nova metodologia educacional. Eram as crianças da nova era. Essas crianças estavam na Terra com uma finalidade especial de criar biótipos para o futuro da humanidade. Da mesma forma, dizemos nós, que aqueles que vieram de Capela criaram esse biótipo físico, os caracteres morfológicos das diversas raças. Essas crianças agora vieram também proporcionar-nos uma biotipia de natureza transpessoal, de natureza transcendental. Vieram para criar modelos perfeitamente intelectuais e abrirem espaço ao sexto sentido, no qual nós estamos entrando lentamente. O sentido da percepção extrafísica, o sentido de natureza intuitiva. Essas crianças, por incrível que pareça, conseguem comunicar-se umas com as outras através da telepatia. E muitas vezes essas comunicações fazem que elas manipulem os adultos. Por exemplo, se são meninas, elas manipulam os genitores masculinos. E se são meninos, eles manipulam os genitores femininos. Conseguem manipular as mães, fazer chantagem, terminar por conseguir o que almejam, enquanto que as meninas, por sua vez, conseguem, manipulando os pais, terem atendido os seus pequenos caprichos. Então, os observadores estabeleceram que essas crianças índigos nascem e sentem-se como seres diferentes, como seres nobres. Deu a impressão de que são até superiores aos pais. Elas acreditam merecer estar neste mundo. Este mundo parece que foi preparado para elas. E se surpreendem quando não são compreendidas, ou quando as pessoas não pensam da mesma maneira em relação à sua conduta. Não tem problema de não estima. Elas têm um tipo de consciência embrionária de que devem ser respeitadas. E por isso mesmo dizem com muita frequência aos seus pais quem são, deixando transparecer reminiscências de outras vidas, de outras estâncias, de outros lugares onde teriam habitado. Essas crianças têm muita dificuldade de lidar com autoridades absolutas, particularmente quando essas imposições não são explicadas e não apresentam questionamentos. Não é o fato de dizer você vai fazer e ela redargui não faço e não faz. Elas exigem uma outra psicologia, porque é como alguém com uma grande capacidade que está mergulhado no vasilhame, no qual não existem os mecanismos apropriados para exteriorizar toda a sua potencialidade. Então são rebeldes, irritam-se, desequilibram-se e muitas vezes agridem, recusam-se a desempenhar as tarefas que lhes são impostas. Por exemplo, esperar uma fila, ficar sentado em um lugar mais de 3 minutos. Elas não conseguem, porque há no seu sistema nervoso uma tal irritação
e uma tal necessidade de afirmação que chega a perturbar-nos, a nós outros adultos acostumados com regras e com imposições do nosso ego, sempre caracterizado pelas nossas paixões. Elas se frustram com os sistemas. Por que tem que ser assim? Com as tarefas. Por que eu tenho que fazer? E com as nossas imposições, caso não lhes expliquemos a razão pela qual, a ponto de fazer-se entendidas. Costumam identificar de maneiras mais eficazes a forma de fazer as coisas, isto é, fazem as coisas, porém, conforme lhes apraz. Não tem medo de ameaça. Quando seu pai chegar, você vai ver. Elas ficam indiferentes, e quando o pai chega, elas aí veem e não se importam. Se são golpeadas, maltratadas, gritam, esperneiam e ficam contentes, porque irritaram os pais. Daí o mecanismo tem que ser de natureza muito especial. Por fim, elas parecem não se relacionar bem com pessoa alguma, a não ser com aqueles que são portadores dos mesmos sintomas, que têm as suas mesmas características. O que difere das crianças TDA ou TDAH, que são agressivas e que se maltratam e muitas vezes trazem um caráter autodestrutivo. Essas crianças índigo foram classificadas em 4 tipos especiais. São crianças que fazem parte de um grupo denominado como humanistas. Se elas forem bem educadas, se receberem uma orientação consentânea ao seu estágio de evolução, com disciplina bem se vê, elas serão os futuros advogados, serão os futuros diplomatas, terão facilidade de lidar com relacionamentos internacionais, terão uma acuidade especial para as problemáticas da justiça e da lei, porque têm interiormente um critério do que é justo, porque se consideram vítimas de um sistema injusto e por isso mesmo elaboram critérios de justiça a benefício da sociedade futura. Essas crianças, portanto, humanistas, aí estão, e aquelas que chegaram desde há algum tempo, encontram-se hoje em determinadas posições que a mim, ao Nilson, nos tem chamado a atenção. Por exemplo, nós observamos que nos últimos anos, um grupo de promotores de justiça, jovens, relativamente jovens, entre 20 e 35 anos, tem conseguido investigar a vida de pessoas corruptas com uma dignidade a toda a prova. E se observarmos bem, nesta última década, foram esses jovens promotores de justiça, foram alguns jovens delegados de tal ou qual entidade de polícia, ou que seja, que se não deixaram corromper e levantaram-se legalmente contra as pessoas de alto coturno na sociedade, na política, na religião, levando-as às barras do tribunal. Portanto, nós observamos que houve uma mudança, porquanto esses encargos estavam sempre em mãos de pessoas idosas viciadas, de pessoas de status comprometidas, de pessoas que legislavam exclusivamente em interesse do seu ego e daqueles aos quais se vinculavam. Mas de repente, no Brasil e no mundo, agora mesmo no Japão, nós vamos ter um primeiro-ministro que é o mais jovem da história do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Claro que aos 51 anos, ele não se encaixa nessa classificação, mas desejamos apresentar uma revolução. Se nós olharmos na política internacional, a mulher, desde Indira Gandhi, passou a administrar países machistas e a desempenhar a tarefa com uma tal pujança
que vem surpreendendo a cultura tradicional pela grande capacidade na política desenvolvida por mulheres. Temos agora a Alemanha, na sua história pela primeira vez, administrada por uma mulher extraordinária, que viveu na parte oriental sob o regime comunista e a ditadura terrível da Cortina de Ferro. Temos no Chile também uma outra mulher esplendorosa, para não recorrermos ao exemplo de Margaret Thatcher, a chamada ministra de ferro da Inglaterra. Então está havendo uma revolução que nós não nos estamos dando conta. Apegados à sistemática do lado negativo, só temos visto na terra desaires, violências, misérias, e não estamos observando uma sutil mudança, uma psicosfera que anuncia até o ano de 2052, segundo os nossos amigos espirituais, a mudança real para um mundo de regeneração. Claro que não será o mundo dos beijinhos, da fraternidade, da plenitude, para o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, é claro, haverá novos parâmetros que estão sendo estudados na atualidade, que estão sendo apresentados por esses humanistas e por aqueles que já virão logo depois deles. Porque os índigos irão preparar a nossa organização neuronial para que os espíritos cristal, aqueles missionários, encontrem em nós as respostas orgânicas para desempenharem as tarefas do mundo melhor. O segundo grupo